Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de modelos atômicos. Relembrando o que a gente falou na aula passada, a gente começou a introduzir sobre o modelo atômico de Dalton. E nessa evolução dos modelos atômicos, é importante a gente ter em mente que não foi só, tipo, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, de um modelo para esse, desse para esse, desse para esse. Dentro de cada modelo tem um intervalo de tempo que outros pesquisadores foram encontrando algumas soluções, que foram se aprofundando lá na frente e foram mostrando o que seriam essas evoluções, né? E é importante vocês estarem anotando tudo que eu estou falando para vocês, a gente está trabalhando nas aulas, porque a gente não está fazendo exercícios dessa parte de modelo atômico, porque eu preciso ter uma junção de todos os modelos, ou seja, de alguns modelos atômicos, pelo menos, para a gente começar a fazer a atividade de discutir. Porque de um modelo para o outro, a gente já vai ver diferença. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre as contribuições de um químico famoso para continuar o modelo atômico. E na próxima aula a gente já vai começar a falar do modelo atômico de Thomson. Então, quando a gente for falar do de Thomson, vocês vão ver o quanto mudou de um modelo para o outro. Então, é bom que vocês saibam essas mudanças, essas transições, para ficar mais fácil de entender. Então, o que eu falei para vocês é que no modelo atômico de Dalton, ele acreditava em um modelo atômico muito vago, que ainda não tinha muitas explicações. Então, surgiu um químico famoso chamado Berzelius, né? Que John Jacob Berzelius, e ele formulou duas teorias, né? Uma delas era a teoria eletroquímica, que essa a gente não vai precisar aprofundar, mas porque ele não era só químico, ele era físico e químico. Então, geralmente tem duas partes ali bem importantes das pesquisas dele. E o outro que era a teoria corpuscular. E nessa teoria, ele propôs o quê? Um arranjo de átomos. Dalton também fazia esse arranjo de átomos, mas o arranjo dele era sem experimento e tudo das experiências dele. Então, experiências que eu quero dizer de vida, né? Coisas que ele pensava na cabeça dele que seria daquela forma, pela inteligência dele, né? Mas Berzelius fez experimentos para propor esse arranjo de átomos. Então, em diferentes ordens de complexidade. Então, os de primeira ordem seriam formados por átomos elementares. Então, vamos ver um exemplo. Naquela época, não tinha, o nome não era potássio ainda, né? Então, eles falavam potássio. Desculpa, falei errado. Não tinha um nome para junção de um elemento com o outro, entendeu? Ainda, por exemplo, o óxido de potássio. Então, naquela época, quando você juntava um potássio com um oxigênio, você formava o potassa e não o óxido de potássio, mas é a mesma coisa. E aí você tinha o enxofre com oxigênio, formava ácido sulfúrico. Então, quando ele colocou isso, ele observou o quê? Que quando ele reagia um elemento com o outro, eu formava outro. Então, ele fez esse rearranjo de átomos, assim como o Dalton também fez. E esse era o de primeira ordem, muito parecido com o de Dalton. O de segunda ordem é que o quê? Que eu poderia pegar um sulfato de potassa, ou seja, que seria um óxido de potássio com sulfato, né? Então, seria mais ou menos, quer ver? Ó, um óxido de potássio. Então, seria um, um óxido mais ou menos de sulfato, né? Que é bem estranho de pronunciar. Mas ele usou isso e formava o potassa com o ácido sulfúrico. Então, por exemplo, os de primeira ordem para ele seria o quê? Os dois elementos puros da tabela periódica. E aí, esse elemento químico, esses dois elementos, iam formar um outro. E aí, esse elemento que eu iria reagir com o outro que já foi reagido também, que me daria um novo produto. Então, esse seria de segunda ordem. Então, ele recalculou todas as massas atômicas de muitos outros compostos e viu que eles eram formados, a maioria, por oxigênio. E para ele, o átomo nas substâncias, ele deveria totalmente ser recalculado. E ele ainda chegou à conclusão das proporções, que a gente estudou sobre as proporções múltiplas, né?
Então, isso, o que seria isso? Por exemplo, Dalton, quando ele usava para fazer essa relação, ele observava o quê? Por exemplo, a água, que a gente já viu no exemplo aqui atrás. Opa, soltei demais. A água para Dalton tinha apenas um átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Com as contribuições de Besolil, ele chegou que, na verdade, a água ela continha 2 hidrogênios e não só um, e um oxigênio. Então, com essas contribuições, eles reformularam a fórmula. Então, por isso que quando eu falo para vocês que é importante a gente ver a evolução, por quê? Porque um vai complementando o outro. E não quer dizer que o passado estava errado. Quer saber que ele ainda não tinha todas essas ferramentas para trabalhar, para descobrir coisas posteriores. E aí a sua representação, antigamente, era com o 2 subscrito na parte de cima. E aí hoje nós já adequamos e utilizamos embaixo. Então fica o H2O. Então, só para mostrar para vocês que as contribuições de químicos intermediários que estão ali no meio entre os modelos atômicos são muito importantes, porque ele conseguiu reformular e reescrever o modelo atômico de Dalton. Então, o modelo dele ficou muito mais complexo depois desses estudos. E além desse, né, a gente tem aqui uma imagem dele. Ah, só voltando, essa imagem aqui é do Berzolius, certo? E para complementar ainda nessa história toda de modelos atômicos, foram obtidos os raios catódicos. E o que seria isso? Primeiro vamos entender quem falou sobre isso, começou a falar sobre isso. Era um físico inglês que chamava William Crookes. Então, Crookes, ele desenvolveu um experimento que ficou conhecido como o nome dele. Naquela época era muito comum isso, pegar o nome dos cientistas para dar o nome do modelo atômico ou da história que ele estava criando. Então, ficou conhecido como ampola de Crookes. E o equipamento, ele funcionava da seguinte maneira. Um fio de metal, né? Ele era ligado a uma fonte de alta tensão. E aí, o que acontecia quando ligava? A placa que era ligada ao polo negativo, ela foi chamada de cátodo. E a que foi ligada ao polo positivo foi chamada de anodo, certo? Então, a formação dos raios, elas saíam de um polo negativo, ou seja, cátodo, para os raios catódicos. E aí, esse raio que saía do cátodo, que era o polo negativo, ele ficou conhecido como raio catódico. Aqui a gente consegue ver uma imagem que fica mais fácil de entender. Então, vamos lá. O cátodo, que tem carga negativa, ele era ligado a uma fonte. E aí, quando ligava, saiu uma luz fluorescente, como a gente pode ver aqui, que é exatamente a cor. E aí, quando essa luz passava, ele emitia esse raio, então ficou conhecido como raios catódicos. E o que acontecia com esses raios? Vamos lá. Eles produziam uma fluorescência, e quando ele chocava nessa parede desse tubo aqui, ó, né, do vidro da ampola, a gente observava o quê? Aqui, ó. Que quando você colocava ele dessa forma, primeiro aqui, ele só batia e você conseguia ver que ele era fluorescente. Então, ficou conhecido como raio catódico. Agora, quando a gente olha essa segunda imagem, quando ele saía do negativo, ele ia direto para onde estava posicionado uma quantidade de cargas positivas. Então, aí que vem aquela história do que o negativo atrai cargas positivas, os opostos se atraem, né? Nesse sentido, de que os raios catódicos, quando eles saíam do cátodo, que era negativo, eles eram atraídos por cargas positivas. E aqui, nessa imagem, a gente consegue ver que quando essas moléculas se chocavam com algumas, como eu posso dizer, com algumas moléculas que estavam complementando aqui, ele observava esse choque entre elas, que elas eram, tipo, repelidas. E aí, né, nesses experimentos que eles descobriram o elétron. Por quê? Porque para que faça essa transição aqui dentro da ampola, era necessário que tivessem cargas positivas nela e também cargas negativas, que eram os elétrons.
Então, essas cargas positivas, elas não eram comentadas, eles acreditavam apenas nas negativas nessa época. E essas partículas foram chamadas de elétron justamente por isso, por causa dos experimentos de William Crookes. E na próxima aula, a gente vai continuar essa história com o modelo atômico de Thomson. Então, a partir disso, Thomson fez o seu modelo atômico baseado nessa história toda de William Crookes. Então, Thomson, eu vou só dar uma adiantada para vocês. Thomson dizia que o modelo atômico, ele parecia um pudim de passas. Só isso que eu tenho para dizer. Na próxima aula, a gente continua contando essa história e vocês não deixem de anotar nada, porque na próxima aula a gente já vai ter uma coisinha bem legal, bem diferente, uma atividade, ok? Até mais!